Vamos então finalmente conversar sobre esse elefante branco na sala do Geek Brasil. Muitas pessoas vieram nos comentários pedindo para não falar de Star Wars aqui no canal. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre se Star Wars merece ou não ser trazido aqui no canal, se tudo que está sendo apresentado de Star Wars é algo realmente horrível, terrível? Será que tem tudo isso mesmo? Ou muitas coisas estão sendo apenas ditas por gargantas que não entendem tanto assim sobre este universo? Caraca, eu comecei o canal do Geek Brasil lá em 2014. 2014 fez 10 anos, né? Ia fazer 10 anos, só que sempre capengava, né? Sempre ia pra lá, pra cá, tal. Só que depois de 2018, 2019, eu acabei tomando realmente a iniciativa pra falar daqui no canal, trazer vídeos todos os dias, falar aqui com vocês, trazer o engajamento e tudo mais. E pra quem tá no canal desde o começo, sabe que eu comecei o Geek Brasil falando de Star Wars lá em 2015. Inclusive, tem um especial de 500 inscritos. Lá atrás tem um especial de 500 inscritos no canal Geek Brasil analisando por que o Anakin se tornou o Darth Vader. São mais ou menos ali 8 vídeos que eu trago todos os pontos e focos sobre por que o Anakin havia se tornado o Darth Vader, por que ele tomou essa decisão. Então, não é de hoje que eu falo de Star Wars. Eu sempre comentei sobre Star Wars aqui no canal. Quem acompanha as minhas análises de Boku no Hero, de One Piece e também de Black Clover, sabe que eu sempre fiz teorias de Star Wars aqui no canal. E eu migrei para animes porque confesso que eu amo mais e é o que eu sinto mais liberdade para falar. Mais mangás do que animes, né? Mas tá tudo ali no mesmo balaio. O ponto é que eu tenho mais paixão para falar sobre animes e mangás e o público respondeu da mesma forma. Porque quando eu falo mais sobre essa trama envolvendo ali aos mangás, aos animes, é onde tá ali a minha paixão, aquilo que eu mais gosto de comentar. Então, eu parei de falar de Star Wars porque percebi que meu conhecimento na época também era muito limitado na franquia. Eu queria aprender mais. Eu tinha pouco background. Olha só, hoje em dia as pessoas falam que querem, não assistiram nem os filmes originais, não assistiram a animação e saem falando por aí sobre Star Wars. Eu, naquela época, eu parei porque eu tinha pouco background para acompanhar Star Wars, para analisar Star Wars, falar sobre essa franquia que muita gente ama. Até hoje eu comento algumas gafes aqui, comentando aqui uma coisa e tal, pessoas vêm nos comentários e tá tudo bem. Eu queria aprender mais, então eu fui parar para ver Clone Wars, Rebels, outras séries animadas e recentemente, só recentemente eu comecei a ler os quadrinhos. Só recentemente eu passei a ler os quadrinhos para ter um pouco mais sobre esse entendimento do universo de Star Wars. Jedi, Siths, caçadores de recompensa, tudo que tem ali nessa trama incrível criada pelo George Lucas e que tem sido agora abordado através das mãos, ainda bem, de Dave Filoni e algumas coisas relacionadas à Disney. E sim, meus amigos, eu sei que os roteiros dos últimos filmes foram péssimos e algumas séries, principalmente The Acolyte, tá dando uma puta polêmica. Cara, a gente só observa aqui as análises do PH Santos. Tá sendo muito complicado acompanhar The Acolyte, porque é um roteiro extremamente absurdo e, cara, horrível, pra falar a verdade, muito fraco. Só que a história precisa continuar, e precisamos entender pra onde isso vai dar. E eu sei que a Disney tem proporcionado pra nós produções também péssimas, não só de CGIs, quanto também ali de roteirização. Então, a gente fica num balaio de entendimento de que estamos sendo abandonados. Mas, nesse momento em que estamos sentindo, tem esse sentimento de abandono, eu decidi voltar a falar de Star Wars aqui no canal. E tem 2 motivos para isso. O primeiro motivo é que eu quero expandir um pouco mais os conteúdos do canal além dos animes e mangás convencionais. Sim, gente, eu sei, eu gosto muito de falar sobre os animes e mangás, mas eu também quero furar um pouco a bolha relacionado a esse nicho dos animes e mangás. Gosto de falar sobre isso. Foi o que me proporcionou, foi o que deu essa propulsão para o canal do Geek Brasil
e eu sou tremendamente grato por isso. Sem vocês eu não conseguiria falar nada a mais, não teria essa voz que eu tenho através do Geek Brasil com mais de 130 mil inscritos. Mas ao mesmo tempo nós queremos, eu pelo menos quero furar um pouco mais essa bolha, atingir um público um pouco maior, além de continuar falando sobre os animes e mangás aqui no canal. Ficar refém de um tema só é complicado. O Geek Brasil sempre foi assim, nós nunca ficamos focados em apenas uma única obra, e deve ser por isso que nunca lideramos as views em nenhum mangá, em nenhuma história específica. Vocês podem comparar que nenhum vídeo do Geek Brasil tem as maiores visualizações em inclusive tema. Só que os nossos views, as nossas visualizações sempre são parecidas, porque eu trago a maior quantidade possíveis de obras. A gente fala de Boruto, nós falamos de Black Clover, Boku no Hero, One Punch Man, falamos de várias histórias, One Piece, e também trazemos outros mangás novos. Só que nós também queremos falar de outras coisas, outras histórias envolvendo a cultura pop. Então eu também quero falar isso para vocês sobre envolvendo ao universo de Star Wars. O que me leva também ao segundo motivo. O segundo motivo é que, analisando, observando esse universo de criadores de conteúdos de Star Wars, eu observei que falta uma pessoa que fale de Star Wars de uma forma ponderada, que busque o equilíbrio. Bem que é isso, né? A própria franquia fala sobre buscar o equilíbrio, e eu sei que tem muita gente querendo gritar para tudo quanto é lado. E é importante, porque quando a gente observa, nós podemos ver essa construção acontecer no Star Wars de uma forma mais ponderada, de analisar as coisas a forma ali meio que por cima. Criticar quando tem que criticar, criticar com embasamento e elogiar quando tem que elogiar. Eu sei que os últimos filmes estão sendo bem difíceis de elogiar e The Acolyte também tá bem complicado. Mas tem gente falando de Star Wars por aí que nunca viu nem sequer as sagas animadas, nem sequer leu os quadrinhos, nem sequer começou a acompanhar o universo expandido que está sendo canonizado e direcionado pelo Dave Filoni. E quer apontar algumas coisas que não tem um tipo de conhecimento, busca apenas os defeitos, mas não consegue ponderar. Por mais que seja difícil achar alguma coisa, alguma qualidade nos últimos lançamentos de Star Wars, ainda assim dá para achar alguma coisa para tentar focar no sentido de ir até o escolhido. Lembre-se que Star Wars é baseado no Anakin. Todo o universo gira em torno do Anakin. E o ponto mais específico é que falar sobre Star Wars é falar nesse sentido, de buscar o equilíbrio, buscar uma ponderação. E é exatamente isso que eu quero trazer aqui no canal do Geek Brasil, falando um pouco mais sobre Star Wars. E sinceramente, eu entendo se você não quiser ver os vídeos de Star Wars aqui do canal. Faz parte. Tem gente que não gosta de Star Wars, tem gente que gosta de Star Wars, mas apenas da era pré-Disney, e tem gente que gosta de Star Wars e tudo que é lançado. Faz parte. Da mesma forma que as pessoas assistem os meus vídeos de Jujutsu, mas tem gente que não assiste os meus vídeos de One Piece. Ou tem muita gente que assiste os meus vídeos de One Piece que não vai ver os vídeos de Boku no Hero. A mesma coisa vai acontecer com o universo de Star Wars. Se você não quiser assistir, você não precisa assistir. Não é obrigado a acompanhar, mas eu convido vocês a acompanhar. É claro, eu sempre vou querer a presença de vocês lá. Porque Star Wars é Star Wars. E é uma das histórias, uma das obras que eu mais amo falar, mais gosto de acompanhar. Quem me conhece nos bastidores sabe que depois dos animes e mangás, a trama é aquilo que mais brilha os meus olhos. E hoje eu viso o Geek Brasil se tornando algo parecido com o que o Ei Nerd é nos dias atuais. Um canal que fala de tudo da cultura pop, e a direção disso vai começar com Star Wars. Sim, gente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Star Wars aqui no canal. Talvez, quem sabe no futuro, nós vamos abordar outras histórias como ali, nova franquia da DC nos cinemas, falar sobre os filmes, teorizar aqui também no canal. Quem sabe? Vai depender de como Star Wars for progredindo aqui na grade do canal. Claro que eu não vou soltar tudo de uma vez, porque senão o algoritmo vai birutar. Mas a gente vai soltando pouco a pouco alguns conteúdos. Eu vou começar a falar de Star Wars, talvez eu demore um pouco mais para falar sobre outras franquias, sobre outras coisas aqui no canal, mas eu vou tentar, acima de tudo, ser uma voz racional no meio de tanta gente gritando de lá para cá, que dá sim para separar os conceitos. Por mais que o roteiro da trama esteja algo muito terrível,
por mais que o CGI esteja ali também péssimo, por mais que tenha muitas coisas piegas, e a gente sabe que Star Wars tem muitas coisas piegas por aí, todo esse conceito eu vou tentar abordar, vou tentar tirar um suco dali que dá pra se aproveitar e vou trazer aqui no canal. Talvez eu não fale mais das análises dos episódios de The Acolyte, talvez eu traga teorias envolvendo apenas ali o que é abordado nos episódios e tentar trazer o melhor suco daquilo para vocês poderem acompanhar ainda a franquia, porque eu confesso, é uma série que é tremendamente fraca em todos os conceitos e que não vale 200 milhões de dólares. Desculpa você que tá gostando, mas não vale este valor. E eu vou ser o mesmo LP aqui, eu vou ser o mesmo LP que analisa os animes e mangás, mas agora falando de Star Wars, o mesmo LP que quando tá todo mundo gritando maluquices na fandom por aí, chama a galera pra conversar e trazer a lucidez na mente do pessoal, né? Fandom de Jujutsu e One Piece. A gente sempre tá tentando buscar a ponderação. E eu vou ser sempre aquele cara que vai ser empolgado, falar: nossa, é isso aí, o sabre de luz cortou o cara, tal, jogou o pessoal ali através da força, igualzinho, sem tirar e sem pôr nada das minhas análises de animes e mangás. Então eu vou ser o mesmo maluco que fala ali dos animes e mangás, vou trazer esse meu conhecimento, esse conceito também para Star Wars. Enfim, nenhuma obra vai sair da grade do canal para dar lugar para Star Wars. Muito pelo contrário, será mais uma história sendo acrescentada por aqui. Nenhum outro mangá vai ser retirado, nenhum outro anime vai ser retirado pra gente falar de Star Wars. Eu sei que tem muita gente que queria que eu falasse sobre Kimetsu, que gostaria que eu falasse sobre o anime de Boku no Hero, mas infelizmente essas obras não viram mais no canal. O anime de Boku no Hero não vira aqui no canal e o anime de Kimetsu também não consegue trazer o engajamento, porque a maioria dos inscritos aqui do canal vem por causa dos mangás, de histórias inéditas, histórias que ainda não haviam sido contadas. E o anime já é uma história que é completamente contada através do mangá. Então aqui o público é o público para histórias originais. Eu acho que Star Wars vai se encaixar muito nesse sentido. E aqueles que gostam da franquia, fique comigo, fique comigo para acompanhar essa nova jornada, todos esses conhecimentos e também toda essa abordagem de Star Wars. Vamos falar sobre o universo Legends, o que a Disney pode aproveitar dos Legends ainda para a história canônica do universo de Star Wars. Vamos falar também sobre alguns conceitos, algumas teorias, Anakin assumindo o lugar do pai. Eu acho que é a maior teoria que está envolvendo ali a franquia de Star Wars no momento. Tudo isso a gente vai abordar aqui no canal. E, é claro, se você não quiser acompanhar, você vai ser muito bem-vindo ainda nos demais vídeos. Vamos comentar, vamos abordar. Você pode comentar aqui no canal de Star Wars, pode voltar a gostar ou pode até mesmo enxergar o universo de outra forma. E eu vou estar aqui para ser o equilíbrio, tanto ali para tentar afastar as coisas do lado sombrio, mas também trazer um pouco mais de lucidez para quem busca a iluminação na força.